Boa noite a todos vocês. Gostaria de saudá-los com graça e paz, corandel, para a vida de cada um que está me assistindo nesse momento, né? Pastor André aqui mais uma vez, e eu vou deixar para vocês hoje um devocional, né? Que está registrado em Josué, capítulo 10, e eu gostaria de ler alguns versículos, tá? O capítulo é um pouco longo, mas eu gostaria que você prestasse atenção para que faça sentido para você o devocional, tá bom? Então vamos lá. Josué 10, a partir do verso 1. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adonisedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e que os moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles, temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros para os 5 reinos, Hebron, Jarmute, Jafia, Laquis, Debir, Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e faremos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram, subiram 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão, e pelejaram contra ela. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué uma mensagem, dizendo: Não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e nos livra, nos ajuda, porquanto todos os reis amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra com ele, e todos valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os tema, porque os tenho dado na tua mão, nenhum deles parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu pelo caminho que sobe a Bet-Oron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel, a descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram. E foram muitos mais, os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E eu vou parar aqui. Vamos fazer uma oração? Eu te convido a orar comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa palavra. Uma palavra maravilhosa, Senhor, que nos confirma, que nos encoraja e nos inspira a ter a nossa fé renovada por essa palavra. Fala conosco através dessas palavras, Senhor. Fala conosco através desse episódio que aconteceu na vida de Josué. Fala conosco, encha nossos corações, Senhor, da semente da Tua palavra, que ela venha germinar, florescer e trazer para nós esperança, trazer para nós uma renovação de fé, um encorajamento, um conforto e um consolo. É o que eu te peço. Visita cada um que está me ouvindo neste momento. Visita cada um, visita suas famílias. Para esses que estão, Senhor,
intrigados, incomodados com toda essa situação que estamos vivendo, para os que estão em luto por causa deste vírus que nos assola. Eu peço a Ti, conforta os corações, conforta as vidas. Senhor, dá um abraço, que eles sintam o Teu amor, a presença do Teu Espírito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Eu queria deixar para você essa mensagem de encorajamento, esse devocional lindo, dizendo para você que, olha, talvez esse vírus veio como os 5 reis viventes nas montanhas. Talvez esse vírus desceu as montanhas junto com esses 5 reinados aí para assolar nações, vidas, famílias, para trazer apreensão, desespero, para fazer com que as autoridades se preocupem em isolar seus cidadãos, em isolá-los dentro de suas próprias casas, para protegê-los, para não deixar que coisas piores aconteçam, né? Talvez esse vírus veio como esses 5 reis, cheio de fúria, para nos atragar, para nos ferir, para destruir as nossas famílias e as nossas vidas. Mas Deus está dizendo nesta palavra que Ele também envia do céu pedras de saraiva para queimar todas as armadilhas e ciladas do mal, para frustrar os planos do mal, né, contra os teus filhos. Sabe, eu meditando essa tarde, eu falei assim, Senhor, porque eu tenho um carinho muito especial por aqueles que fazem trabalhos em hospitais, né, pastores, capelãos, e eu já tive a oportunidade de fazer visitas em hospitais, e eu sei como é crucial para uma pessoa que faz trabalho dentro de hospitais. Eu sei como é crucial, às vezes você, naquele último minuto de vida daquela pessoa, né, você aparecer ali para trazer uma palavra de esperança, um apelo, né? Talvez é o último apelo daquela vida, né? Uma oração e aquela pessoa partir. E eu apresentei diante do Senhor, porque desta vez, todos que estão dentro dos hospitais, eu queria que você parasse para pensar nisso, não teve acesso a um representante de Jesus, a um embaixador de Jesus ali naquele momento de desespero, naquele momento de último suspiro. Essa pessoa não teve a oportunidade de receber um apelo, de ouvir uma oração, né? Me faz lembrar agora quando eu visitei meu sogro, né? Meu sogro, eu tive muita dificuldade de me aproximar do meu sogro. Ele estava nas últimas para fazer o apelo para ele, né? E para fazer uma oração com ele. E quando eu fiz a penúltima visita para ele, nós fomos para levar a Maia, porque a gente sabia que ele não ia passar daquela noite, e nós queríamos que ele se despedisse da Maia. E naquele momento eu tentei me aproximar, mas eu não tive oportunidade, e eu fiquei impaciente com aquilo, e eu fiquei, Senhor, me dá essa oportunidade, eu preciso ter esse momento com meu sogro, né? Não deixa ele partir, e a família tudo ali com ele, não me dando esse acesso. E eu olhava para o meu esposo olhava para mim, porque ele sabia que eu precisava fazer aquilo. E ele tentou tirar a família de um jeito ou de outro, mas ainda assim não deu. E e as enfermeiras entrando e saindo, e aquele movimento. E eu falei, Senhor, eu vou embora, mas eu confio que eu vou voltar amanhã, ele ainda vai estar em vida, e eu vou ter esse momento com meu sogro. E eu vim para casa apreensiva, clamando ao Senhor para não deixar que meu sogro partisse,
né? Sem antes ter esse encontro com Deus, com Cristo. E eu vim para casa muito apreensiva, meu esposo arrasado, mas eu falei para ele, você não se preocupe, né? E eu dei uma palavra de fé pro meu esposo, porque eu mesmo estava com medo. Eu falei, você não se preocupe, porque o nosso Deus não vai deixar seu pai partir sem antes ter esse momento comigo. E no dia seguinte, nós voltamos no hospital, né? Era um domingo, e ali meu sogro já não falava, não estava falando mais. Ele entrava assim, ele ficava indo e vindo na consciência, né? Ele vinha consciente, falava um pouco, via que estava todo mundo ali, sorria e voltava para o inconsciente. E ele estava nessa, né? Realmente no desespero da morte. E eu não sei nem por que eu estou falando isso para vocês hoje. Eu compartilhei isso com poucas pessoas, mas eu falei para o meu esposo, é agora, tem que ser agora, tem que ser nesse momento. E meu esposo simplesmente falou assim para a família dele, por favor, vamos tomar um café. A Andréa vai olhar o pai enquanto a gente vai tomar esse café. Vamos conversar. E minha sogra não quis sair de perto, mas as outras pessoas da família que estavam ali foram. Eu falei, não se preocupa. E ali eu peguei na mão do meu sogro e ele olhou para mim e voltou ao inconsciente de novo. E ali eu não tinha certeza se ele estava consciente ou inconsciente, mas eu falei para ele assim, meu sogro, eu sei que você está me ouvindo. E eu quero que você aperte a minha mão todas as vezes que você concordar comigo, porque eu vou fazer uma oração por você. Tudo bem? E aí ele apertou minha mão que sim. E eu fiz aquela oração, aquele apelo, né, no lugar dele. E ele apertava a minha mão, dizendo que sim para cada palavra da minha oração para com ele. E eu fiquei ali regozijando no Senhor que ele me deu esse momento com meu sogro. E passou o tempo, ficamos ali mais um pouco e depois fomos embora. E na madrugada, né, bem de manhãzinha, meu esposo recebeu uma ligação da irmã dele, que ainda estava no hospital, que meu sogro tinha partido. E foi um momento muito triste ali para nós, mas ao mesmo tempo um momento de conforto. E infelizmente eu queria compartilhar essa realidade com você. Muitos que estão nesse momento vivendo essa situação nos hospitais não estão tendo a mesma oportunidade. E eu vejo isso como parte dos últimos tempos, né? Quando não haverá, muitos vão querer ouvir a palavra de Deus e não terão acesso a ela. Muitos vão querer ouvir a oração, seja de um padre, seja de um vicar, seja de um capelão. Ali eu preciso ouvir essa oração. Nesse momento, irmãos, igreja, essas vidas não estão tendo essa oportunidade. E essa é uma palavra para nós como igreja refletir. Onde estamos? O que estamos fazendo? O que estávamos fazendo? Porque a semana passada eu preguei para vocês, falei muito sobre o conserto, né? Sobre consertar, parar para pensar no que estamos fazendo, parar para pensar no que somos, para que fomos criados, consertar os nossos altares, né? Se acertar com pessoas, se consertar com pessoas, ligar para pessoas. Lembra que a gente conversou sobre isso a semana passada? Essa semana continua sendo uma semana de reflexão, porque a gente pensa tanto em nós quando nós fomos chamados para servir. Nós fomos chamados para adorar. Nós fomos chamados para trazer o reino de Deus para essa terra, né? E não, muitas e muitas igrejas estão com sérios problemas, trazendo o mundo para a igreja, ou vivendo dentro da igreja, mas na verdade continuando vivendo a vida velha, só que dentro da igreja, né? Então, olha para isso.
Olha para isso. Quantas e quantas vidas estão sendo perdidas dentro dos hospitais sem ter acesso à oportunidade de ouvir uma palavra de consolo, de ouvir bem-aventurado aquele que foi para o hospital e teve a oportunidade de receber ali a palavra de amor. Teve uma outra vez que eu viajei para o Brasil para ver minha família e no segundo dia que eu estava lá ainda estava assim meio que confuso horário no meu corpo, porque eu tive uma viagem muito cansativa de ida e minha cunhada me liga e me fala: Déia, eu preciso muito que você faça uma visita num hospital para uma amiga minha. Eu pensei em você, eu achei que, nossa, ainda bem que você acabou de chegar no Brasil, eu preciso que você vá comigo. Eu falei, tudo bem, vamos. E ali ela conversou com o esposo da moça e veio me buscar na casa da minha mãe, nós fomos pro hospital. E chegando lá, no caminho, minha cunhada me contou melhor sobre a história dessa moça. Uma moça linda, o nome dela, Angélica. Ela era realmente uma angelical. E muito nova, muito jovem, né? Com 2 filhos pequenos e ela com câncer, fase terminal. E ali naquele momento eu conversei com ela e eu falei para ela: olha, eu posso dizer para você, Jesus cura, Jesus pode te tirar desse hospital hoje. Né? Jesus pode salvar a tua vida hoje. Jesus pode fazer um grande milagre na tua vida, mas talvez não seja isso que Ele queira. E você tem que estar preparada para aceitar que talvez não é isso que Ele quer para você. Independente de você ter filhos, de você ter um esposo, né? Então, eu vou dizer para você, o que mais importa agora para você é a sua alma, é a sua vida eterna. E eu gostaria de te fazer esse convite. Olha, irmãos, foi uma das experiências mais difíceis que eu tive, de fazer um apelo por uma moça tão jovem, com uma família tão linda, né? Mas me preocupar que se ela não fosse curada pela mão de Deus ali naquele momento, porque Deus tem todo o poder para fazer, mas se esse não era o plano de Deus para ela, eu tinha que me preocupar. E então como fica ela depois da morte? E ali nós conversamos muito sobre isso. E ela, assim, a cabeça muito aberta, e ela entendeu, e nós fizemos a oração, o apelo, ela aceitou Jesus. E depois de alguns dias, os médicos desenganaram ela e mandaram ela de volta para casa, para morrer em casa. Ela preferiu morrer em casa com os filhos e com o marido. E eu tive a oportunidade de fazer uma visita para ela na casa dela, no último suspiro dela. E chegando lá, ela já estava em convulsão já. E ali naquele momento eu abracei aquela moça, eu dei muito carinho para ela. Eu beijei aquela moça e eu falei assim: olha, não se preocupe. Não se preocupe. Tudo vai ficar bem para a sua família, para os seus filhos. Mas vá em paz. E eu saí do quarto e aquela moça faleceu. Bem-aventurado os que tiveram esse privilégio. E eu pergunto para você, que privilégio estão tendo esses que estão entrando no hospital hoje, amanhã, ontem, a semana passada? Pense nisso. Mas esse devocional está aqui deixando para a gente, eu não quero fechar esse devocional deixando você triste. Eu quero deixar esse devocional fechando ele, deixando você encorajado, que você serve um Deus tremendo, que pode parar sol, pode parar lua, pode acabar com esse vírus agora. Mas a igreja precisa se levantar numa só voz e clamar para que o reino de Deus desça, para que a sua vontade seja feita como ela é no céu. A perfeita vontade de Deus para nós não é isso.
Esse meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e me buscar, eu ouvirei dos céus e responderei às suas petições e sararei a sua terra. Deus pode sarar a nossa terra. Deus pode sarar as nossas nações. Deus pode pôr um basta em todos os planos maquiavélicos e malignos. Amém? Eu espero que Deus tenha encorajado você nesse devocional, mas também feito você pensar sobre sérias consequências do que a igreja não está fazendo. Um beijo carinhoso. Fiquem na paz do Senhor.